E se eu pudesse voltar atrás, fazer tudo novo para tê-lo conosco, até no fundo da casa dos meus pais, tendo uma vida simples, mas com os sorrisos dele iluminando todas as nossas manhãs, eu faria. Faria tudo diferente. Me perdoe por não ter sido mais do que eu pude ser para você e para ele. Nick, Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Voo da Coruja. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Rafner e já quero pedir, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita neste canal, venha fazer parte desta grande família. Hoje, dia 3 de maio de 2021, já somos aí 227 mil membros nessa família que quer te abraçar e te receber. Será uma grande honra para nós, tá bem? Caso você já seja inscrito ou inscrita, muito obrigado mais uma vez, eu agradeço por sua inscrição. Obrigado a você que se tornou membro deste canal. Muito obrigado pelo teu comentário, muito obrigado pelo teu like, pela tua crítica construtiva, independentemente do dia, do mês, do ano que você esteja me assistindo. Muito obrigado. Gente, vamos lá. Eu citei aqui, logo no início deste vídeo, um trecho da carta da Monique endereçada ou direcionada ao Leniel Borel, o pai do Henri Borel. Nesta carta, ela demonstra, ou pelo menos quer demonstrar, arrependimento, dizendo que se pudesse, voltaria atrás, enfim. É isso que vamos analisar aqui neste vídeo. Ontem no nosso outro canal, Tudo Revelado, que eu já te convido, se ainda não é inscrito ou não é inscrita, a se inscrever. O link está aí na descrição. Nós fizemos uma live ontem, que eu digo, dia 2 de maio de 2021, caso você esteja me assistindo hoje, 3 de maio, tá bem? Então, ontem eu fiz um vídeo no nosso outro canal, Tudo Revelado, fazendo análise de um trecho, de um pequeno trecho, naquela carta de 29 páginas que a Monique Medeiros fez. Inclusive, nesta carta que ela escreveu na prisão, ela tenta transferir para o Leniel Borel, o pai do Henri Borel, pai do filho dela, a responsabilidade pela separação. Segundo ela, nesta carta de 29 páginas, o Leniel, por conta da pandemia, estava trabalhando demais em casa, não estava dando atenção para ela, não estava dando atenção para o filho, e aquilo a foi desgastando. Ela que passou a ter muitas tarefas, segundo ela, na carta de 29 páginas. Ela acabou não suportando, procurou, ao que parece, um novo amor nas redes sociais e acabou se deparando com o tal Jairinho no Instagram. Tá? E aí ela pede separação, divórcio do Leniel. Só que agora, nessa nova carta, endereçada, direcionada ao Leniel, parece que ela pede perdão e até faz uma declaração de amor nas entrelinhas. Eu não sei se vocês entenderam assim, mas uma pessoa que diz que quer voltar atrás e pede perdão por não ter sido a esposa e nem a mãe que deveria ter sido, dá a entender isso. É tipo, olha, eu gostaria muito de estar ainda com você. E ela termina a carta, vocês perceberam, com o nome, ou o codinome, ou o apelido, né, carinhoso, que ele chamava, o Leniel a chamava, no caso, a Monique. Nick. Ela termina assim. Inclusive, eu já quero pontuar o seguinte: foi por conta desse Nick que o tal Jairinho ficou irritado, não gostou, porque, segundo ela, ele tinha a senha do telefone dela, e ele não gostou dessa conversa, ou de uma conversa que a Monique manteve com o Leniel, em que ela tratou o Leniel de Lê e o Leniel a tratou de Nick. E o tal Jairinho não gostou do que viu, foi na madrugada, na casa dos pais dela, onde ela estava dormindo, entrou no quarto e vocês sabem aí o que foi que ele fez nela, né? E algumas coisas mais disse, e ela tinha prometido, ela prometeu, segundo ela constou na carta, ela prometeu ao tal Jairinho que ela nunca mais iria chamar o Leniel de Lê e nem permitiria que ele a tratasse como Nick. E ela conclui esta carta endereçada ao Leniel, assinando como Nick.
Ah? Então vamos lá, novamente. E se eu pudesse voltar atrás, fazer tudo novo para tê-lo conosco? Atenção, conosco quem? Conosco, comigo, né? Ela dizendo comigo e contigo, Leniel. Nós e o nosso filho. Né? Voltaria tudo atrás, até no fundo da casa dos meus pais. Atenção, é tipo assim, olha, Leniel, nem precisaria ser no apartamento de cobertura no Recreio, até no fundo da casa dos nossos pais, ou dos meus pais, melhor dizendo, tendo uma vida simples. Gente, a gente sabe que ela trocou uma vida boa, não é que era uma vida ruim, era uma vida boa, até de liberdade que ela tinha. Ela tinha sua independência financeira, ela ganhava razoavelmente bem, ela tinha o seu carro, o seu cartão de crédito, morando em um apartamento de cobertura no Recreio. Queria mais o quê, gente? Mas segundo o Leniel, em uma entrevista que ele concedeu, ele disse o seguinte, que ela queria mais. Ela queria mais luxo, ela queria mais joias, ela queria uma vida acima daquela. Ela fez como Ícaro, né? Ela tentou ir mais alto ainda. Lembra o sonho de Ícaro, né? Ícaro que consegue fugir de uma prisão onde ele estava, justamente com uma asa que ele construiu, né? Ele fez uma asa. Ali eu vou aqui, claro, trazer apenas o esboço da história, vocês conhecem. E ele faz uma asa ali de madeira e com cera, ele cobre com cera e penas, né? E ele consegue alçar voo. Só que Ícaro gostou da liberdade, ele gostou do voo, gostou da visão panorâmica e disse, opa, eu vou voar mais alto. Ele não se contentou com o que tinha, que era a liberdade e que era, digamos, estar já voando a uma certa altura. E por ele querer voar mais alto, o sol, né, o calor do sol fez derreter a cera, as penas soltaram e ele acabou caindo e se esborrachando. Foi o caso da Monique, né? A Ícara da história. Ela quis voar mais alto. Ela quis, segundo Leniel, para atender, segundo Leniel, o transtorno de personalidade narcisista dela, atender ao narcisismo dela, ela queria mais. Ela queria mais joias, ela queria roupas melhores, casas melhores, carros melhores, uma vida melhor do que a que ela já tinha. E por isso acabou perdendo tudo. Acabou aí, inclusive, o bem mais precioso que ela tinha e que ela não soube valorizar como ela deveria. Ela mesma diz isso. Olha só como é que ela conclui aqui, pedindo perdão ao Leniel. Ela disse, me perdoe por não ter sido mais do que eu pude ser. Atenção, hein? Para você, Leniel, e para ele, o Henri. Mais do que eu pude. Ou seja, ela confessa que ela podia sim ter sido uma melhor esposa e podia sim ter sido uma melhor mãe. Nós fizemos análise lá no nosso outro canal Todo Revelado, da carta de 29 páginas, no trecho nós dissemos, gente, será que ela deixou aqui subentendido que ela está arrependida? Ou será que é remorso? Você acredita que é arrependimento? Comente aí, vocês que estão no chat, ou se você está me assistindo depois nos comentários, vocês acham o quê? Que é remorso ou que é arrependimento? Vocês acham que o teor dessa carta direcionada ao Leniel é do coração dela? É verdade? Ela realmente está arrependida? É remorso ou é arrependimento? Ou é uma estratégia, né, para querer mostrar que ela era uma boa mãe, de que ela não queria o mal, porque tem mais coisas nesta carta. Eu estou aqui no site extra.globo.com e vamos ler aqui a matéria. Em uma nova carta, Monique Medeiros da Costa e Silva pede perdão ao engenheiro Leniel Borel de Almeida, seu ex-marido e pai de seu filho Henri Borel Medeiros, de 4 anos. Em meia página, lembremos agora, né? Lembremos que agora é meia página. Ela escreveu 29 páginas quando ela direcionou aquela carta, supostamente, carta de 29 páginas, supostamente para os 3 advogados, tá? Os 3 advogados dela. Ela escreveu também uma carta para a família dela e escreveu essa carta direcionada ao Leniel Borel. Só que nesta carta, para o pai do filho dela, ela utilizou apenas meia página, tá bom? Em meia página, a professora afirma
que não sabia o que estava acontecendo e garante que, se pudesse voltar atrás, faria tudo novo para ter o menino, hoje sem vida, que estaria hoje, 3 de maio de 2021, vivo estivesse, estaria completando 5 aninhos, né? E o tal Jairinho não permitiu isso, com a complacência, com a aquiescência, com a omissão e até cumplicidade, no nosso entender, da própria Monique Medeiros, né? E vamos lá. E ela diz aqui, tem um detalhe aqui interessante, ela disse que não sabia o que estava acontecendo. Ah, não? Ah, e a conversa resgatada no celular dela, a conversa que ela manteve em tempo real com a babá, com a Tainá passando para ela tudo o que estava acontecendo no dia 12 de fevereiro de 2021. Sim, ela estava sabendo de tudo. E depois ela questionou, ela perguntou ao Henri Borel e o filho contou tudo para ela. Ele fez uma chamada de vídeo também, conversou com ela, ela sabia sim. Acontece que o que pesou mais, no nosso entender, e aqui é uma suposição com as análises que fazemos dos fatos, é de que ela preferiu a vida de luxo. Ela não quis contrariar, digamos assim, o namoradinho, o patrocinador do sonho dourado dela, do voo dela mais alto, né? O sonho de Ícaro. Ela queria voar mais alto e ela tinha um patrocinador da vida de luxo que, segundo Leniel, ela queria. Segundo Leniel, ela queria mais joias, ela queria mais luxo, ela queria uma vida mais, digamos, suntuosa, né? E aí deu no que deu. Mas ela dizer que não sabia, né? Ela diz aqui, ó, não sabia o que estava acontecendo e garante que, se pudesse voltar atrás, faria tudo novo para ter o menino, no caso o filho, né, de volta. Ela e o namorado, o médico e vereador Jairo, tal, e a gente já conhece a história, né? No bilhete, a professora menciona que o engenheiro foi casado com ela por 8 anos e sabia exatamente a pessoa que ela era, a família de onde veio, os princípios que carrega e a mãe dedicada que foi para o filho. Abre aspas, você mais do que ninguém, no caso aqui ela está falando com Leniel nesse bilhete, você mais do que ninguém sabe a mãe que sempre fui para o nosso Henri, fecha aspas, escreveu a Monique Medeiros. Ela continua, se eu pudesse voltar atrás, fazer tudo novo para tê-lo conosco, até no fundo da casa dos meus pais, tendo uma vida simples, mas com o sorriso dele iluminando todas as nossas manhãs, eu faria tudo diferente, fecha aspas, diz a Monique, né? Gente, só faltou cantar a música, né, do Capital Inicial, né, que gravou. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, chove, chove. Só faltou ela cantar, botar a letra da música. Porque para mim, esse bilhete não convence, né? Não convence. Será? Mas será? Você acha que ela está arrependida? Que ela quer voltar para o Leniel? Hã? Diga aí, comente aí, tá bom? Vamos lá. A professora termina a carta pedindo perdão ao ex-marido de quem se separou em meados do ano passado. Abre aspas, me perdoe por não ter sido mais do que eu pude ser. Para você e para ela. E para ele, no caso. Para você e para ele. Ela assina a carta como Nick, como era chamada por Leniel. Atenção aqui. Ela diz, me perdoe por não ter sido, né, quem ela podia ter sido, tanto para o Leniel, ou seja, por não ter sido a esposa que ela pôde ser e não ter sido a mãe que ela pôde ser. Mas espera lá. Na carta de 29 páginas, volto a lembrar, ela atribuiu culpa ao Leniel pela separação. E ela disse que o Henri não poderia ter tido mãe melhor do que ela. Nesse bilhete, ela já diz o contrário. Pede perdão por não ter sido a esposa que ela poderia ter sido e de não ter sido a mãe que ela também poderia ter sido. Vocês estão vendo aí que não se encaixa? Existe aí umas discrepâncias, umas contradições. É como se fosse alguém procurando, né,
uma forma de narrativas para ver se encaixa. Quando ela faz algo que vê que não deu certo, é o que está aparecendo, não estou afirmando, ela cria uma outra narrativa para ver o que cola. Ao que parece, é uma busca por atenuantes que aliviem a situação na qual ela se encontra, porque ela mesma se meteu, porque ela pagou para ver. No mínimo, sendo omissa, sendo complacente diante das atitudes do namoradinho em relação ao filho dela. Né? Essa é a minha opinião, deixa aí a tua opinião. Olha só, a carta foi escrita no último dia 26 de abril de 2021, quando a professora estava em uma cela isolada no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Após ter sido diagnosticada com a Covid-19, agora ela está no Instituto Penal Ismael Cirieiro, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Até ser presa, Monique sustentava a tese de que assistia televisão com Jairinho, e aqui vai contando as mudanças nas versões. Lembrando que a carta de 29 páginas, né, entra em contradição com o primeiro depoimento que ela prestou na polícia. Depoimento para qual, segundo ela mesma, ela foi treinada e orientada por horas, durante dias e durante horas. Só um treinamento em um único dia levou, segundo ela, numa conversa mantida dela com a mãe, 7 horas seguidas. O advogado André França Barreto, que primeiro a defendeu, né, foi o primeiro advogado dela e do Jairinho, do tal Jairinho, ele se passando como se fosse o delegado e ela ali sendo treinada para prestar o primeiro depoimento. Só em um dia foram 7 horas consecutivas, depois outro dia, e ela disse para a mãe: mãe, eu estou indo novamente, e foi ontem, é hoje, é amanhã e é depois, que Deus me ajude, pois ninguém aguenta uma coisa dessas, né? Então está aí, ela foi treinada, depois ela escreve essa carta de 29 páginas, e depois ela escreve pelo menos mais esse meia página, um bilhete para Leniel, que também entra em contradição com o que ela disse na carta de 29 páginas. Então a gente vai vendo aí um certo desespero, mas ao que parece também é estratégia, né? É estratégia e vamos lá. Aí vem a linha do tempo aqui, tal, o que interessa para nós mais é esta carta. Existe uma outra situação que ela escreveu, atenção, hein? Ela escreveu em uma outra carta para os parentes dela, dizendo sobre o tal Jairinho, né? O tal Jairinho que patrocinava os sonhos dourados dela. Ela diz o seguinte para a família, com relação ao tal Jairinho: ele é doente e psico... ... Não vou dizer aqui, não vou me arriscar a dizer a palavra completa, mas vocês já entenderam. E ela diz, no bojo dessa carta, ela diz o seguinte: o meu filho me dizia que ele, o tal Jairinho, de mãe, ele é mau, mas eu não acreditava. Ah, não acreditava? Como não acreditava? Porque não havia indícios? Não havia provas, ainda que circunstanciais? Claro que ela sabia. Como é que não sabia, se na própria carta de 29 páginas ela conta o episódio em que o próprio Jairinho entrou no quarto em que ela dormia, na casa dos pais dela em Bangu, e fez o que fez com ela? Ela já conhecia o perfil psicológico do namorado, né? Do tal namoradinho que ela arranjou. Ela conhecia. E mais do que isso, ela tinha provas suficientes, como já dissemos, a conversa em tempo real que ela manteve com a babá, e depois o próprio Henri e outra gente. Ela viu o filho mancando, ela viu ali as sequelas, ela viu as lesões, ela sabia. No meu entender, sim, ela sabia. Então, não cola, para mim, não sei a sua opinião, essas cartas dela, nenhuma, para mim, né, está aí, digamos, merece crédito, digamos assim. Claro que algumas coisas que ela diz é aquela questão, né, parecendo um discurso sofista. Tem um ponto de verdade aqui, outro ali, no que concerne ao que ela fala sobre o tal Jairinho, e também o que ela fala sobre ela mesma. Ela diz que poderia sim ter sido uma melhor esposa, sim, verdade. E uma melhor mãe, sim, verdade também.
Inclusive, por mais culpa, digamos, vamos considerar, e eu não acredito, que o Jairo estivesse em casa, o Jairo não, perdão, o Leniel, né, que estava em casa, porque o Leniel, por trabalhar na Marinha, né, a Marinha Mercante, então o que acontece? Ele para 21 dias no trabalho, 21 dias em casa. Imagine até a liberdade, a confiança dele para com ela, gente. 21 dias trabalhando e ela sozinha, né, para ir para academia, para estudar, para trabalhar, para fazer o que quisesse, né, com toda a liberdade. Aí vem a pandemia, que não foi culpa dele, nem de ninguém. Ele vai para dentro de casa. Digamos que ele tivesse ali atarefado realmente por conta de reuniões e tudo. Ela, como esposa, deveria compreender e dizer: essa situação vai passar. E não ficar nas redes sociais procurando namorinho com quem quer que seja. E depois se separou do marido. Tudo bem, agora vai dizer, né? Botar a culpa no Leniel, enquanto ela poderia ter sim salvado. Tanto é assim, e agora eu afirmo categoricamente, que ela mesma, nesse bilhete que ela escreveu para o Leniel, ela pede perdão, dizendo o seguinte: me perdoe por não ter sido mais do que eu pude ser. Para você, Leniel, e para ele, o Henri. Entende? E ela disse que se voltasse, né, voltasse atrás, se ela pudesse voltar no tempo, fazer tudo de novo, né? E ela diz para tê-lo conosco, ela não diz para tê-lo comigo, ela diz para tê-lo conosco. Então, o desejo dela, nesse caso, segundo esse bilhete, era ter continuado casada com o Leniel. Aí ela diz: até no fundo da casa dos meus pais, tendo uma vida simples, mas com os sorrisos dele iluminando todas as nossas manhãs. Quer dizer, minha e sua também, Leniel, né? Aí ela disse: eu faria. Ela disse: se eu pudesse fazer, se eu pudesse voltar atrás, eu faria. Fazer tudo de novo, ela disse que faria, né? E que faria tudo diferente, e mete reticências. Então, gente, é isso aí. Ela tentou alçar voos igual a Ícaro, né? Mais altos, deu no que deu. E agora o que parece é o quê? Arrependimento? Remorso? Estratégia da defesa? Deixa aí nos comentários o que você pensa. Quero agradecer imensamente a sua consideração, a tua audiência. Agradecer muito mesmo o apoio de vocês, tá? As inscrições de vocês, vocês que se tornaram membros, o apoio ao canal Voo da Coruja, o apoio ao nosso Instagram também. Está aí, inclusive, na descrição, gente, tá o link do nosso outro canal. Tá azulzinho assim, porque é um link, @tudo revelado. Lives praticamente todos os dias no canal Tudo Revelado, tá bom? Então é só clicar aí no @tudo revelado na descrição, que você vai para lá e aí já pode fazer inscrição se assim desejar. E também tá o link do nosso Instagram, lives praticamente todos os dias, a não ser quando acontece alguma coisa, algum imprevisto. Mas estamos tendo lives todos os dias, tá bom? No nosso Instagram. E lá eu posso falar coisas que eu não posso falar aqui na plataforma, tá bom? Então fica assim, muito obrigado mesmo. Um grande abraço, que Deus abençoe. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Não esqueça de comentar, deixar a opinião, sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado a vocês que estão participando no chat, inclusive. Muito obrigado. Não posso interagir porque é um vídeo gravado, tá bom? Por isso que eu não posso, eu não estou, obviamente, se eu estou gravando o vídeo, eu não estou lendo, porque ainda não está ao vivo, tá? Não estou ao vivo. Isso é óbvio, né? Então, eu quero agradecer a vocês participando do chat, já deixando a opinião de vocês aí, tá bom? E também a vocês que estão assistindo em um outro horário, quem sabe um outro dia, um outro mês, um outro ano, os comentários, tá? Grande beijo, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Com licença, pessoal. Licença, muito obrigado, licença.